Pare imediatamente de fazer isso se você opera a pressão de alta e pressão de baixa. Muitas das vezes está tomando loss, mas é um loss besta porque você não está sabendo o motivo. Então nessa aula eu vou falar aqui um motivo simples para você conseguir diminuir o seu loss e aumentar a sua assertividade operando as pressões de alta ou pressão de baixa. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e me siga lá no Instagram, @willtrader1, que lá eu posso responder as suas perguntas, porque todo dia eu abro uma caixinha de pergunta e também lá eu posto os resultados dos meus alunos, caso você queira ver como meus alunos estão indo e os resultados deles. Então vamos lá, sem enrolação. Aqui ele pegou essa operação de venda, e porque operação de venda por conta da pressão de baixa. Só que aqui ele pegou de maneira errada, não era desse jeito. Então vamos explicar aqui. O que é uma pressão de baixa? A gente tem duas pressões, pressão de velas iguais e pressão de velas diferentes. Como o tema desse vídeo, dessa aula, é dessa análise, eu vou explicar da pressão de baixa de cores iguais. Então aqui ó, essas duas velas é uma pressão de baixa. E como que eu sei, como que eu vou saber de qual velinha aqui é uma pressão de alta, pressão de baixa? Então vamos lá. Toda vez que a gente tiver duas velas verdes e a segunda vela ela não conseguir romper com o corpo, o pavio da vela anterior. Se ela faz isso, ó, o corpo não conseguiu romper. Ou seja, se ele conseguisse romper aqui, seria um padrão de continuação. A gente poderia pegar um fluxo de velas. Mas como o mercado não conseguiu romper, ele ficou abaixo, o corpo terminou abaixo dessa vela. Ou seja, o mercado ele pode fazer uma reversão no movimento. Se ele rompe para cima, é um padrão de continuação. E se ele não rompe, o corpo fica abaixo, é um padrão de reversão no movimento. A gente pode pegar uma vendinha aqui. E isso daqui é uma pressão de baixa. E isso daqui também é uma pressão de baixa, para você poder pegar a sua operação de venda. Então, novamente, pressão de baixa são duas velas da mesma cor. Então, uma vela verde, outra vela verde. O corpo dessa segunda vela não consegue romper o pavio da vela anterior. E ainda por cima, uma característica importante é que o pavio dessa vela consiga romper o pavio da vela anterior, seja na parte de cima ou também seja na parte de baixo, ou também nos dois. Então ele pode ser assim, ó, pode ser ou assim, ó, ou assim, que seria um pavio maior na parte de cima, ou também um pavio maior somente aqui na parte de baixo, ó, já vou fazer o exemplo aqui, ó, um pavio maior somente aqui na parte de baixo. Se for esse exemplo aqui, é melhor ainda, ele deixou aqui uma mínima maior, ou seja, colocou interesse maior, fazendo uma pressão de baixa, deixando interesse maior aqui embaixo. Então temos essa pressão de baixa. Então vou colocar os exemplos aqui, ó, para ficar mais fácil. Tem essa pressão de baixa aqui, que é a mais comum, que mais aparece. Então ela faz aqui duas velas da mesma cor, e a segunda vela, o corpo dela não consegue romper o pavio da vela anterior. O corpo terminou abaixo. Qual que é o outro exemplo de pressão de baixa da mesma cor? Tem essa vela verde, faz mais uma vela verde que o corpo não consegue romper o pavio da vela anterior, só que ela deixa aqui, ó, em vez de deixar um pavio na parte de cima, ela deixa um pavio maior na parte de baixo. Então isso aqui, ó, também é uma pressão de baixa. Isso aqui é o melhor dos cenários. E também tem outro tipo de pressão de baixa, que é basicamente isso daqui, ó, uma vela verde, depois faz outra vela verde, só que ela tem uma característica, ela deixa o pavio em cima e embaixo, superando aqui, ó. Então superou a parte de cima e superou a parte de baixa. Isso continua sendo uma pressão de baixa. Então esses três cenários você tem leitura para pegar uma reversão. Você pode pegar uma venda aqui, então você pode pegar uma venda aqui nessa daqui, você pode pegar a venda aqui e também pode pegar a venda. O único cenário que muita gente toma loss é porque quer pegar a venda aqui, ó. Na verdade isso aqui não é pressão de baixa, ó, porque o pavio aqui, ó, ela fica dentro. Ou seja, essa segunda vela fica completamente dentro. Nem o corpo consegue romper e nem o pavio também consegue romper. Não superou nada aqui. Então isso aqui é uma indecisão no mercado, você não pode fazer nada. Muita gente fala que você tem que pegar a venda aqui, mas está errado, isso aqui é uma indecisão. Tem que aguardar o mercado a fazer, porque o mercado ele tem leituras. Aqui a gente tem duas velas verdes e o corpo não consegue romper o pavio da vela anterior. Ela deixa um pavio maior na parte de cima, ou na parte de baixo, ou na parte de cima e na parte de baixo juntos. Aí isso daqui significa que você pode pegar uma operação de venda. Isso aqui também é operação de venda. Isso aqui é operação de venda também. Ah, qual que é o mais forte? O mais forte é esse daqui. Ele só conseguiu superar na parte inferior, na parte que ela quer interesse aqui para descer. Então a gente tem leitura mais forte aqui nessa vela. A gente não vai utilizar essa nem essa? Não, a gente pode utilizar também. Eu tô falando que essa daqui, se você utilizar somente mais isoladamente, não tem muita confluência análise, esse daqui vai dar muito melhor. Ah, a confluência tá ruim da análise, eu opero, sei lá, por exemplo, essa daqui ou essa daqui. Já vai ficando um pouquinho fraco, porque a sua análise já tá um pouquinho mais fraca. Então eu tô falando aqui, se você tiver uma análise um pouquinho fraca e tiver essa confluência com pressão de venda, ela deixa um pavio superando a parte de baixo, é uma confluência boa para você poder operar. Ela vai desempatar as ordens
que você tem a favor ou contra. Nesse caso aqui, quando faz duas velas verdes e o corpo dessa vela não consegue romper o pavio da vela anterior, ela trouxe informação do que? Indecisão no mercado. Ela nem mostrou que nem quer subir e nem quer descer. Não mostrou nada. É uma indecisão no mercado. Aqui tem a leitura de venda, só que é uma pequena leitura de compra. Aqui só tem leitura para venda e aqui tem leitura para venda, mas também tem a pequena leitura de compra. Então, mais forte é obviamente isso daqui. Não vou usar isso aqui? Não, pode usar sim, porque isso aqui continua sendo uma pressão de baixa, continua sendo uma leitura de reversão. O único que você não vai usar é esse daqui, ó. Quando o corpo não consegue romper o pavio e nem o pavio consegue superar nenhum dos lados, nem na parte de cima e nem na parte de baixo. Isso não é pressão de baixa. Então aqui, ó, qual que foi o erro aqui? Aqui fez certinho, ó. Fez duas velas da mesma cor, que o corpo não consegue romper o pavio da vela anterior, ela deixou mais pavio aqui na parte de cima. Então temos a pressão de baixa, podemos pegar a venda. Ah, peguei a venda aqui, deu loss. Por que deu loss? Porque você não pegou na taxa ideal. A taxa ideal é sempre no pavio, é sempre a liquidez de compra, porque quando o mercado estiver subindo, ele vai vir buscar esse pavio, então ele pode fazer esse fechamento de pavio, ele pode trabalhar esse pavio aqui muito bem, terminar travado. Então às vezes você vai ver que o mercado faz exatamente isso, ele faz uma velinha somente para cobrir esse pavio dessa liquidez de compra, então ele pode fazer isso. Então por isso que a margem mais ideal é você pegar ou na liquidez, que seria o pavio do fechamento, ou pegar aqui no corpo dessa pernada de compra. E por que pernada de compra? Porque se eu quero pegar uma venda, eu vou pegar no melhor margem, que seria aqui, ó. Bateu na compra, eu pego essa venda para ser tipo uma rejeição de preço. Então rejeitou na compra para pegar essa venda. Então essa que é a análise. Aí na verdade, ele nem pegou essa operação, fez pressão de baixa, tocou aqui, pegou operação. Não, ele não tinha visto isso. Na verdade que ele tinha visto, só que não deu tempo para ele pegar. Aí de novo, fez outra pressão de baixa, fez aqui, ó, pressão de baixa, porque a gente tem duas velas verdes e a segunda vela, o corpo dela não conseguiu romper o pavio da vela anterior. Então tem leitura de venda, pressão de baixa. Só que aqui a gente tem uma característica muito importante. Aqui, ó, se você for ver, ela não deixou o pavio na parte inferior dessa vela. Ou seja, sempre que a gente tiver uma vela verde que não deixar pavio na sua abertura, é um segurança. Meus alunos que me acompanham mais tempo aqui no próprio YouTube ou do treinamento já tá cansado de saber que essa velinha aqui é um segurança, ou seja, toda a vela verde que não deixar pavio na abertura vai encerrar toda a liquidez de venda. E o que seria isso? Se o mercado faz essa vela e não deixar interesse, ela vai fazer o que? Basicamente, liquidez de venda é esse paviozinho aqui, é esse paviozinho, esse daqui também. Liquidez de venda, quando o mercado estiver caindo, ele vai vir buscar. Ele buscou com o corpo e conseguiu romper, não vai ser mais trabalhado. Fez outra liquidez de venda aqui, não conseguiu romper, ele vai ser trabalhado no futuro. Aqui de novo, não conseguiu romper, fez uma liquidez pendente aqui, ele vai vir buscar no futuro. Só que como a gente tem essa vela, que é o segurança, uma vela verde, que seria de cor oposta aqui a liquidez, ele fez a vela verde, não deixa o pavio na abertura, ou seja, toda a liquidez de venda que tiver aqui ou mais para trás do gráfico não será buscada agora. Então a gente tem uma leitura a menos para fazer essa venda, porque o mercado não deixou interesse para ser buscado. Como eu falei, toda a liquidez ele vai ser buscado pela própria vela da mesma cor. Liquidez de venda aqui é o pavio do fechamento da vela vermelha, é o pavio na parte inferior aqui, na parte de baixo. Aí você pode fazer a marcação, quando rompe com o corpo, pode ser nessa vela ou na próxima, quer dizer que ela já trabalhou. Aqui não, aqui tá pendente ainda, ela não trabalhou. Aqui não sei se fez em simetria, mas acho que não. Ficou um pouquinho ruim a qualidade aqui, mas acho que não fiz em simetria. Então, na verdade, quando o mercado estiver descendo, ele iria buscar essa vela aqui, iria buscar essa liquidez, se o mercado não tivesse feito essa vela que não deixou o pavio na abertura. Então, é uma segurança, o mercado não pode vir buscar aqui, ele pode sim buscar, mas vai ficar mais difícil. Então, mesmo tendo a pressão de baixa, porque duas velas verdes e o corpo da segunda vela não consegue romper o pavio, só que ela não deixou o pavio, ela não deixou aqui, ó, interesse para o mercado buscar para venda, não deixou aqui um paviozinho para ficar aberto o preço para buscar a venda. Então aqui não vai ser mais buscado, tem uma leitura muito ruim para pegar a venda, mesmo com leitura de limite do preço, que a gente sabe, quando a gente tem aqui uma pernada de compra, ou seja, uma reversão de vermelho para verde, então a gente pode marcar o que? A primeira vela, marcar o corpo e marcar também o pavio. Então a gente tem o que? Limite do preço, que é basicamente, encontramos a reversão, quando faz o rompimento e faz uma vela de confirmação,
confirmou o limite do preço, fez aqui uma liquidez de compra, tocando aqui dentro do canal, pode pegar a venda. Tocou dentro do canal de novo, pode pegar a venda também. Só que um ponto interessante, quando já entra com o corpo, vai ficando ruim a sua operação, já vai ficando mais fraca. Então não é porque fez aqui, fez uma pressão de baixa, que eu já vou pegar a venda. Eu tenho que ver qual cenário ela aconteceu, aonde está o contexto dela. E o contexto dela é basicamente aqui. Ela ficou aqui dentro do canal de referência, que é basicamente o corpo e o pavio, aqui na parte da abertura dessa reversão, porque reverteu de vermelho para verde. Sempre o limite do preço tipo 1 é sempre a reversar a primeira vela, ou a primeira vela da venda, que seria aqui, ou a primeira vela da compra. Na venda, como seria, por exemplo, aqui, ó, a gente tem a primeira vela da venda, que começou essa pernada de venda. Tá vendo aqui, qualquer vela aqui, eu vou pegar sempre a primeira da venda, ou sempre a primeira da compra. Então, vamos identificar aqui a primeira da compra, aqui a gente tem a primeira da venda, aqui a gente tem a primeira da venda, a primeira da compra, é basicamente isso. Então, eu identifiquei aqui a primeira vela da venda, marquei o corpo e marquei o pavio. Aí lá na frente, quando o mercado conseguir romper aqui para cima, ele rompe aqui para cima e depois ele volta e consegue retrair, isso daqui é um limite do preço que o mercado não conseguiu romper, ele ficou limitado nessa região, ele limitou dentro desse canal. Um ponto muito interessante, como eu falei, o corpo dessa vela não pode romper aqui dentro do canal, o corpo não pode ficar aqui dentro, ou seja, aqui o corpo dessa vela verde conseguiu ficar dentro do canal, ficou um pouquinho ruim essa operação, é por isso que poderia sim subir essa vela de compra. Então, pontos negativos, o mercado fez uma pressão de venda, só que o mercado não deixou interesse. Outro ponto negativo, temos leitura de limite do preço, seria uma confluência a mais desde que essa vela aqui da pressão não tivesse rompido com o corpo e ficado dentro do canal. Se ele fica assim, ó, basicamente assim, ó, abaixo da marcação, retraindo, aí sim você poderia pegar a sua operação de venda. Isso que deixou a análise ruim e subiu essa vela verde aqui. O melhor ponto de entrada, na verdade, seria essa operação, porque faz uma pressão de venda, tem o limite do preço, que é basicamente você marca o corpo aqui, ó, marca o corpo e o pavio dessa vela, dessa primeira vela de compra. Aí quando consegue romper e fazer uma vela de confirmação, depois lá no futuro consegue fazer, tocar uma liquidez de compra, tocar um pavio da vela de compra aqui dentro do canal, é limite do preço. Então você pode pegar a sua operação aqui de venda bem tranquilo quando bater ou aqui no pavio, que será a liquidez, ou aqui no corpo, que é o ponto mais seguro para você pegar a operação. Ah, mas qual que eu vou saber que eu vou pegar? Posso pegar 3 taxas, ou seja, vou operar, sei lá, com R$10. Em vez de você pegar somente uma mão com R$10, não, você vai fazer o seguinte, você pode muito bem dividir as taxas, que é basicamente pegar uma taxa aqui de R$2 e pegar o resto das taxas aqui. Então você pega o final das taxas até dar R$8 aqui. Então, primeira operação de R$2 só para não perder a oportunidade e taca o resto da taxa aqui para dar os R$8 e você pegar com a melhor margem possível. É por isso que deu essa vitória aqui, mas ele falou que pegou nessa, mas essa tá totalmente errada. Então, para pegar aqui, essa daqui, ó, pressão de venda, tocou no canal do limite do preço, poderia pegar essa venda aqui, ó, dessa vela aqui, ó, quando tocasse aqui a gente ganharia na retração. Aí não, ele pegou essa daqui, essa aqui tá totalmente errada. Mesmo ele fazendo a pressão de baixa, mesmo sendo aqui um limite do preço, ficou ruim, porque o mercado não deixou mais interesse e ainda por cima conseguiu romper o canal com o corpo, o canal de referência. Então já ficou ruim, é por isso que ficou bem perigoso de você pegar esse tipo de operação. Então se você gostou dessa aula e ficou até o final do vídeo, comente pressão de baixa para eu saber que você ficou até o final desse vídeo e me motivar a trazer mais tipo de conteúdo assim como esse, tirando as dúvidas dos meus alunos, que isso aqui é muito importante para você evitar de tomar loss, porque não adianta você saber que é uma pressão de venda e querer já pegar a venda aqui sem contexto nenhum. O contexto do gráfico é o que vai te trazer a informação necessária para falar se a sua operação vai ser boa ou se vai dar loss. Então bora a próxima aula, tamo junto e é nóis.